Fala, fã de Dragon Ball, se você curte as grandes batalhas, agora é sua chance de criar a própria arte ao estilo dos criadores. Nesse tutorial você vai aprender os segredos por trás dos desenhos das mãos dos lendários personagens e ao final vamos ver na prática como a técnica funciona. E não deixe de ver o último tutorial sobre como desenhar o corpo dos personagens e o primeiro sobre como fazer uma forma de cabeça que se adequa à maioria dos personagens. Vamos lá? Vamos começar pelos dedos, que veremos como se fossem 3 cilindros empilhados. Essa visão vai ajudar a entender a imagem 3D ao fazer as mãos em diferentes posições. Já para a palma da mão, vamos desenhá-la como se fosse um retângulo ao se ver de frente. E na visão de lado, desenhe uma pequena barriga na parte de baixo da palma da mão. Para fazer a mão aberta, faça então um retângulo da palma e coloque a base de cada dedo como círculos. Repare que o dedo médio tem a base acima dos demais e o dedo mínimo tem a base abaixo. Faça também um arco em volta da base do polegar. A partir da base, então, faça os dedos. E se atente para o formato diferente do polegar, que é formado por 2 cilindros ao invés de 3. Agora é só refinar os traços. Essa aí foi fácil, não é mesmo? A partir dessa imagem, podemos fazer a mão fechada também, apenas mudando a posição dos dedos. Ao fechar as mãos, a configuração dos dedos muda um pouco, com o indicador ficando um pouco acima dos demais e a partir dele cada dedo abaixo do dedo anterior. Nessa visão, só conseguimos ver o cilindro do meio de cada dedo, um pouco do terceiro cilindro e o polegar em 90 graus à frente dos demais. Para fazer a mão fechada vista de frente, faça primeiro as bases dos dedos com um abaixo do outro a partir do indicador. E se atente à posição da base do polegar logo abaixo do indicador. Essa é a posição adequada se a mão estiver aberta. Porém, com a mão fechada, vejo que o desenho fica estranho e isso ocorre porque ao se fechar a mão, a base do polegar vai para baixo e fica ao lado do segundo cilindro do dedo indicador. Nessa posição, portanto, vemos apenas o primeiro cilindro dos dedos e uma parte do segundo. Agora vamos para a mão vista de lado. Nessa visão, vemos apenas o polegar e sua base, marcada com o número 1, um indicador e uma parte do dedo médio. Vamos fazer primeiro a mão aberta e depois fechá-la para facilitar o entendimento. Aqui nessa visão, observem que o polegar alcança até a base do indicador. Ao se fechar as mãos, os cilindros se posicionam em 90 graus e observem que a base do polegar se movimenta para cima e para frente. E nessa posição vemos todos os cilindros do indicador, o primeiro e uma parte do segundo cilindro do polegar e uma pequena parte do primeiro e segundo cilindro do dedo médio. Perfeito, agora vamos voltar à mão aberta para fazer outra posição muito famosa em Dragon Ball. Para isso, primeiro mude a posição do polegar para frente e faça a barriga da palma da mão acompanhar. Agora dobre cada dedo para frente partindo da base do indicador. Observe que a base dos 2 últimos dedos acabam aparecendo e a palma da mão na base do dedo mínimo, marcada com o número 2, acompanha. Refine os traços e repita o processo com a mão invertida e pronto, temos o golpe Kamehameha vista de lado. Por fim, vamos à posição mais vista em golpes no anime, que é a mão vista de frente com os dedos semifletidos. Vamos lá. Aqui você faz o primeiro cilindro de todos os dedos na posição da mão aberta. O segundo cilindro do polegar você faz à frente do primeiro invertido com a ponta para trás. O segundo cilindro dos 2 primeiros dedos serão feitos como se fossem círculos, já que estão posicionados virados para frente. Para os 2 últimos dedos você faz uma figura oval. Agora faça o terceiro cilindro de todos os dedos com a ponta para baixo. Refine os traços e pronto. Vamos ver agora na prática essa mão finalizada. Pessoal, para vocês aperfeiçoarem os traços, sempre que necessário, pausem ou repitam esse vídeo até decorar os processos. Lembrando que no próximo tutorial vamos aprender a dominar as principais expressões faciais e os pés. Portanto, fique atento e não deixem de curtir, se inscrever e comentar sobre qual desenho ou anime você gostaria de aprender a desenhar também nos próximos tutoriais. E até o próximo vídeo.
Um abraço.